A história de Gideão nos impressiona muito. Vamos, neste vídeo, ver como Gideão ainda fala hoje. Alguns dos personagens descritos no livro de Juízes são dignos de um cuidadoso estudo. Gideão, o quinto juiz de Israel, é relatado com justiça como um dos heróis de destaque na história primitiva da nação. Entretanto, temos de compreender desde o início que seu heroísmo não era produto de um caráter natural, mas sim resultado de uma experiência espiritual transformadora. É isso que o torna importante para nossos dias. O primeiro contato com Gideão mostra uma figura, o primeiro contato que nós temos com Gideão mostra ele ser uma figura patética e de incredulidade. Note o capítulo 6, versículos 11 a 23. Ele se apresenta como um jovem furtivo e nervoso, malhando trigo no lagar a fim de escondê-lo dos saqueadores medianitas. Que trágicas exclamações de incredulidade escapam de seus lábios quando o Senhor aparece repentinamente em toda a sua majestade? Pois a leitura do versículo 12 é sem dúvida esta quando nós lemos e percebemos. O Senhor é contigo, o Senhor Todo-Poderoso. Essas são as palavras. E não aquela que chama Gideão de valente em lugar do Senhor, como acontece na revista atualizada. Veja as reações do Gideão ainda não convertido. No versículo 13, ele fala ofegante: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Estas foram as palavras de Gideão. Uma recepção desanimada. Ele diz: Ai, por quê? Onde? Mas... E no versículo 14 temos: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Essas foram palavras fortes e cheias de segurança, mas Gideão só conseguiu gemer: Ai, meu Senhor! Com que livrarei a Israel? O Senhor responde de novo: Já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Até isso, porém, só desperta um trêmulo se... Note o que ele diz: Se agora achei graça ou mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal. Nas respostas de Gideão, temos certamente uma boa amostra do vocabulário de incredulidade. Em suas exclamações e lamentos sucessivos, vemos a surpresa cética da descrença, a seguir sua incerteza e sua indignação, suas queixas e sua falsa humildade, sua falta de recursos, sua dúvida persistente e sua busca de sinais. O Gideão não convertido é uma triste representação da paralisia que sempre acompanha a falta de fé. Veja agora, porém, a experiência transformadora de Gideão. Em primeiro lugar, ele foi convidado. Usamos a palavra, eu vou mudar um pouco. Em primeiro lugar, ele foi convertido. Através deste convite de Deus, vemos a sua conversão. Usamos a palavra convertido com ponderação aqui. Quando o anjo do Senhor estava para completar sua visita a ele, Gideão estava plenamente convicto quanto ao verdadeiro Deus de Israel. Note o versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz.
O significado do altar é vital, pois ele é sempre o lugar em que Deus e o homem se encontram. Trata-se do símbolo externo de um pacto interno entre a alma humana e Deus. Quando Gideão construiu o altar para o Senhor, ele voltou as costas aos falsos deuses e tornou-se um adorador do Deus verdadeiro. Além disso, Gideão deu ao altar um nome significativo: O Senhor é paz, ou Jeová Shalom. Pela primeira vez em sua vida, este jovem hebreu teve uma sensação de paz, que é sempre um primeiro produto da verdadeira conversão. Gideão, contudo, seguiu adiante. Ele se tornou consagrado, rendeu sua vontade à do Senhor. Leia do versículo 25 ao versículo 27 desse capítulo. Precisamos retroceder um pouco nos acontecimentos para apreciar como essa prova foi um grande desafio à nova fé e obediência de Gideão. A ordem para derribar o altar de Baal faz-nos lembrar imediatamente de que Gideão vivia numa época de completa apostasia religiosa. Os líderes religiosos de Israel eram modernistas. Chamamos os modernistas evangélicos em nossos dias, e haviam feito o povo se desviar. Derribar o altar de Baal era ir contra a vontade popular, arriscando a própria vida. Mas Gideão passou no teste, e como resultado foi notável. Leia de novo o versículo 28, ou do versículo 28 ao versículo 32 deste mesmo capítulo. O pai de Gideão também se converteu. O velho homem talvez tivesse suspirado secretamente, saudoso do passado, ansiando pelo aparecimento de um valente batalhador que viesse em defesa da fé legítima e chamasse seus compatriotas de volta ao Senhor. Agora, quando seu filho se levantou para lutar pela fé, Joás imediatamente aliou-se a ele. Joás, seu pai. Podemos aplicar isso a nós mesmos. Quase sempre, a razão pelo qual temos tão pouca capacidade para influenciar os que nos rodeiam, levando-os a Cristo, é que não estamos preparados para assumir uma plena consagração à vontade do Senhor. Finalmente, Gideão tornou-se controlado, ou seja, controlado pelo Espírito de Deus. Veja o versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Ele se tornou imediatamente líder e salvador de seu povo. Este reconheceu nele o poder transformador de Deus e o seguiu quando fez soar sua trombeta. A história registrada na Bíblia conta a maravilhosa vitória de Gideão sobre os medianitas e de como ele libertou Israel do jugo estrangeiro. Que transformação! O homem que fora primeiro convertido e depois se tornara consagrado estava sendo agora controlado pelo Espírito Santo. O versículo 34 é notável. Uma tradução apropriada seria assim: o Espírito do Senhor revestiu Gideão dele mesmo. Ou seja, o Espírito do Senhor revestiu Gideão do Espírito. O Espírito revestiu Gideão do Espírito. O Espírito Santo. A personalidade de Gideão, por assim dizer, tornou-se um traje com o qual Deus se movia entre os homens. Que sermão este homem é para nós? É como Abel, que mesmo depois de morto ainda fala. Hebreus capítulo 11, versículo 4.
Esta experiência de salvação da alma e transformação da vida e do caráter pela qual ele passou pode ser conhecida por nós, não em seus incidentes exteriores, mas em sua essência interior. Podemos nos tornar verdadeiramente convertidos a Deus, realmente consagrados à sua vontade e controlados pelo seu Espírito Santo. Deus pode nos tornar, Deus pode nos salvar, e Deus pode nos tomar e usar como fez com Gideão. Convertido, consagrado, controlado pelo Espírito Santo. Deus permita que isto se aplique a todos vocês que estão me ouvindo, a todos nós. Precisamos desviar os olhos das circunstâncias que provocam dúvida e fixá-las na palavra de Deus, pois fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. O Senhor Jesus Cristo disse: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24.